dar mais um exemplo de história, tá? Eu criei uma história que é as 5 pedras, tá? Então, imaginem assim, ó. Se a gente vai contar, às vezes as histórias da Bíblia, as crianças já ouviram várias vezes. E aí tu vai contar, por exemplo, a história lá de Davi e Golias, que é uma história que todo mundo já ouviu, todo mundo já conhece, tá? Se tu chegar na aula e falar assim, ó, oi crianças, hoje eu vou contar a história de como Davi matou Golias. Tu acabou com a história, né? O principal ali tu já deu, tu já entregou, tu deu um spoiler que acabou com a história, tá? E a criança, às vezes, eu já conheço essa história de Davi e Golias, né? Então, eu sempre, quando eu vou preparar a minha história, geralmente é Davi e Golias, essas histórias assim. Eu tento pensar uma maneira de trazer a história que as crianças nunca ouviram daquele jeito, tá? Tento pensar assim, o que eu posso fazer para chamar a atenção das crianças, para que elas não achem que é Davi e Golias assim tão facilmente, tá? Então, 5 pedrinhas, tá? Então, na Bíblia, a gente sabe que fala sobre algumas pedras. Tem alguns versículos que falam sobre pedras. Hoje eu vou contar para vocês a história de 5 pedras, tá? A primeira pedra da nossa história é a pedra grande. Olha só. A pedra grande. Na Bíblia fala que se eu fizer tropeçar um pequenino que crê em Jesus, diz que era melhor ter sido amarrado a uma pedra de moinho, uma grande pedra de moinho no meu pescoço, e eu ser jogado na profundeza do mar. Olha só que pesado isso, né? Então, uma grande pedra de moinho é amarrada no pescoço daquele que faz tropeçar um pequenino, né? Um pequenino que crê em Jesus. Essa é a pedra grande. Qual é o contrário da pedra grande? A pedra pequena. Então, olha só. A pedra pequena. A gente leu antes um versículo que fala que aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. Então, quando eu chegar lá no céu, eu preciso chegar com essa pedrinha aqui, como se eu fosse essa pedrinha. Bem pequenininha, porque eu me gastei todo, né? Eu deixei que o trabalho do Senhor gastasse a minha vida e agora eu fiquei uma pedrinha pequenininha. Uma pedrinha pequenininha, ela afiou muitas facas. Ela deixou muitas facas preparadas. É assim que nós precisamos chegar lá no céu. Amém, crianças? Amém. Tem a pedra grande, tem a pedra pequena e tem a pedra errada, que é essa aqui, ó. A pedra errada. Um dia, Jesus estava lá escrevendo no chão e de repente uns homens vieram para perto dele e trouxeram uma mulher que tinha feito algo errado. E eles disseram para Jesus que aquela mulher deveria ser apedrejada. Jesus, né, devia estar escrevendo ali, raça de... Aí Jesus parou um pouquinho, né, olhou para aqueles homens e falou assim, ó, atire a primeira pedra aquele que não tiver cometido pecados. E continuou escrevendo, víboras, né, aí escrevendo aí no chão. Todo mundo foi embora, eu acho que até os 12, porque fala que ficou só Jesus e a mulher. Quando ficou só os 2, Jesus olhou para ela e perguntou assim, mulher, onde estão os teus acusadores? Alguém te condenou? E ela fala, não, Senhor, ninguém. E aí Jesus diz, nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Aleluia. Essa é a pedra errada, né? Tem a pedra certa, que é essa aqui, ó. A pedra certa é uma pedra que Davi pegou dentro de um rio para jogar aonde? Aonde que Davi jogou essa pedra? Hã? Na cabeça do Golias, né? Já levaram uma pedrada na cabeça, crianças? Dói, né? Golias tomou uma pedrada tão certeira, que derrubou ele. E Davi conseguiu vencer Golias por uma pedra e com a força do Senhor. Além dessa pedra certa, nós temos lá em Apocalipse uma pedra branca. E a Bíblia fala que nessa pedra branca a gente vai ganhar um novo nome que Jesus vai nos dar. Essa pedra branca só vai receber aquele que creu em Jesus até o final. E aí ele vai ter uma nova vida com Jesus. Ok? Viram? Então, ó, contei uma história de 5 pedras e posso deixar essa do Davi para depois relacionar aqui. Quantas pedras Davi pegou no rio? Vocês lembram? Ele pegou 5, botou dentro da sua sacolinha.
Tá? Isso pode ser um gancho, pode ser a minha introdução para poder entrar na história de Golias e de Davi. Eu dei uma volta, mas nessa volta eu trouxe palavra de Deus, trouxe informação, e aí as crianças não de cara viram assim, mas é Davi e Golias. Entenderam? Eu consegui, né, fazer esse desdobre assim, tá? A gente precisa tentar essas coisas quando a gente vai falar com as crianças, tá? A gente precisa tentar fazer com que eles não peguem de cara o que é. Porque às vezes eu perco todo o clímax da história, eu perco o ponto central, eu perco o apelo. Quando a gente vê um filme que tu já viu, às vezes tu olha assim meio que, né, já conheço o final, já sei como é que é. Com as crianças a gente precisa dar esse novo, tá? Dar essa mudada no jogo para que ele possa se surpreender com aquilo que eu estou fazendo, tá? Isso é criatividade, né, Luiz? Criatividade, isso. Tá na parte de baixo ali, né? E aí a criatividade é isso, vocês viram? Isso aqui eu peguei lá em casa, peguei umas pedrinhas lá no jardim, e aí usei para contar essa história. Tem a história de um irmão na África, ele disse que ele não tinha livros e recursos visuais para mostrar para as crianças. Aí disse que ele estava sentado embaixo de um pé de... acho que era um pé de manga, se não me engano. Aí ele pegou uma manga, chupou a manga tem esse fiapinho, né? Aí ele olhou para a manga assim, parece Abraão, né? Aí ele pegou mais uma manga lá, chupou, Abraão e Sara, né? Aí chupou uma pequenininha, tinha o Isaac. Aí ele contou a história de Abraão, Isaac e Sara. Né? Contou para as crianças. Ele disse que foi difícil quando ele contou de Jacó e seus filhos, né? Aí teve que comer muita manga. Mas dá para fazer, sabe? São recursos que a gente consegue fazer para contar uma história, tá?